boa tarde. Estamos aqui hoje no podcast América com 3 convidados representando as Américas. Um geográfico, Antônio, representando a América do Norte. Um historiador, Pedro, representando a América Central. E um estudioso, Levi, representando a América do Sul. O nosso tema hoje vai ser a mulher no início da Revolução Industrial. Um tema bastante debatido até nos dias de hoje. Bom, eu vou falar sobre a Revolução Industrial no Brasil. A Revolução Industrial no Brasil ocorreu principalmente na segunda metade do século XIX e teve um impacto significativo no país. Durante esse período, mulheres começaram a trabalhar fora de suas casas nas indústrias, especialmente nas indústrias têxteis. No entanto, o trabalho das mulheres na indústria frequentemente mal pago e com a jornada de trabalho extenuantes. A maioria dos trabalhadores da época eram europeus ou afrodescendentes, e naquela época também elas sofriam muito preconceito, questão do machismo, que o lugar delas não era nas indústrias e sim em casa. Você acha que até hoje isso ainda acontece, o machismo? Eu vi uma pesquisa em que grande parte das mulheres, grande parte dos trabalhadores domésticos em casa são as mulheres. Quase 4 milhões de mulheres trabalham no trabalho doméstico, enquanto homens numa faixa de 400 mil. São muito desvalorizadas mesmo. Até a questão do salário o homem ganhava o dobro que muito inferior ela ganhava. A mulher ganhava praticamente 1/3 do salário dos homens e a carga horária delas era reduzida. Ainda hoje isso ainda pode acontecer, mas foi criada até uma lei para isso, que a mulher exercendo a mesma profissão que o homem ganha o mesmo valor que o homem ganha. Mas mesmo assim ainda continua essa desvalorização. Sim, ainda existe bastantes lugares, até mesmo aqui no Brasil, que ainda acontece isso. Um exemplo claro, aqui não acontece. Alguns empresários eles preferem contratar homens do que mulher, porque na cabeça deles, eles pensam que a mulher não tem a mesma capacidade do homem de exercer tal função. E acabam que às vezes fazem até melhor que os homens. É verdade. Mas acontece. Pois é. O machismo ainda acontece, a discriminação. E qual foi a importância da mulher, do trabalho feminino na Revolução? Que importância você tem? As mulheres foram afastadas dos espaços de produção científica por questão de cultura, ou até mesmo por leis que impedem o ingresso das mulheres nas instituições de ensino. Porém, diversas mulheres lutam contra essas execuções e marcam a presença da ciência exatas na medicina e na filosofia. Sim. Mas a importância dela, qual foi a importância do trabalho feminino na Revolução Industrial? Porque isso gerou alguma importância? Uma grande importância porque o fato dos homens estarem na guerra foi que levaram as mulheres a ingressar na indústria. Por quê? Porque enquanto eles estavam lutando, elas tinham que sustentar seus filhos e se vestir e comer bem. Diante disso, aconteceu desta forma. Elas tiveram grande importância na história por causa disso. Que diminuiu, entre aspas, o preconceito contra o gênero delas. Que para eles, naquela época, a mulher era na cozinha, na casa, cuidando dos filhos. E também as condições de trabalho naquela época eram ruins. Um pouco de segurança, como é que você pode dizer também, higiene. O resultado resultou em grandes acidentes, doenças. Os trabalhadores, inclusive as mulheres, além disso, elas enfrentaram a pressão da sociedade, porque incapaz de exercer, a sociedade achava que ela era incapaz de exercer os trabalhos dos homens, justamente pelo esse preconceito. Isso alcançou também grande importância pelo fato de não ter os homens ali, como eu posso dizer, nas indústrias, trabalhando. E aí viram que a mulher estava precisando e abriram uma brecha para elas entrarem não só a mulher nas indústrias. Não só as mulheres, como as crianças também. E teve também o trabalho infantil. O trabalho infantil. Isso foi, de alguma forma, relevante? Foi uma das indústrias continuar nativa, né? Porque como os homens não estavam naquela época, estavam quase todos para a guerra, a indústria procurou um jeito de que a obrigação de
ingressar nas indústrias. E elas, lembrando que elas não Ganhavam um terço do salário dos homens, praticamente. E as crianças não ganhavam salário, elas ganhavam experiência. Isso. E as mulheres brasileiras também desempenhavam um papel importante como trabalhadoras de outras áreas, como o mais importante, agricultura e pecuária. No entanto, elas não tinham acesso à educação e aos direitos políticos na mesma medida que os homens, o que dificultava no processo seu sucesso na carreira. Você acha que, na sua opinião, ainda permanece o mesmo preconceito que tinha na Revolução Industrial com as mulheres? Sim. Bastante lugar hoje em dia ainda persiste com essa... Lógico que evoluiu um pouco, mas com certeza ainda tem bastante preconceito. Discriminação. Até com as crianças também. Trabalho infantil. Sim, trabalho infantil. Também resultou que as mulheres brasileiras nas indústrias enfrentaram muitos desafios, mas desempenham um papel crucial na economia do país ao longo do período. Como os homens estavam na guerra, não havia quem... Não. E as indústrias caçaram um jeito para não poder falirem. Para não perder elas abriram contratando mulheres, crianças. O que der. Isso só mostra como os homens antigamente eram preconceituosos com as mulheres, porque não acreditavam na capacidade delas. Porque há muito tempo vem sendo colocado isso nas cabeças das pessoas. Que e até hoje se tem. Que as mulheres têm que estar na cozinha fazendo os deveres de casa. Isso é porque nesse período todo até agora foi colocado na cabeça das pessoas que o lugar de mulher é na cozinha, em casa e não fora. Mas isso é porque está enraizado. Não tem muito o que fazer. Há muito tempo vem sendo enraizado na história. Um exemplo é uma mulher que se tornou policial. Tipo assim, o homem não aceita isso. Tipo assim, o homem cometeu um delito e a mulher foi lá prender ele, só que ele não aceita ser preso por uma mulher, porque ele não acha ela capacitada para aquele emprego. O problema não está nas mulheres, e sim no machismo. Machismo, Mas que está acontecendo de fato ali. Verdade. Um bom ponto, não tinha parado para pensar nisso ainda. Até um fato curioso aqui que eu trouxe, né? A inserção das mulheres no mercado de trabalho. Aqui as ocupações delas é maior, entre aspas, no trabalho doméstico, né? Tem também, vem crescendo cada dia mais as mulheres ingressando nas indústrias, mostrando seu verdadeiro papel de fato do que elas têm que exercer. Lugar de mulher onde ela quiser. Não é decisão de ninguém. Não é decisão de ninguém, não. Um dos Porque ela tem ou não fazer. Também que tiveram foi a Cristina Koch, conhecida como a primeira mulher a lua. E ela era negra, que isso dificultou ainda mais. Nossa. Isso só mostra como as mulheres são tão capazes quanto os homens. São tão capazes quanto os homens. Até vezes até melhor de exercer a profissão que eles têm, né? Cristina Koch, primeira mulher aluna, não conheci essa mulher. E também tem o fato das mulheres ser negras, que é um preconceito muito grande. Que aí já as vai pessoas negras. Racismo. Por causa dos preconceitos que tem, como eu posso dizer, os apelidos de tal maneira. Ali não quer deixar a mulher entrar. E ali, só por geralmente é pessoas que não são do país. Por exemplo, naquela época tinha muito pessoas europeias, afrodescendentes, negras, africanas. E as mulheres, ela tinha um ambiente que não, quando elas trabalhavam lá no tempo lá nas indústrias era um ambiente que não era agradável. Eles trabalhavam 80 horas por semana e isso já é o bastante para dizer que o homem era totalmente machista. E o salário era inferior, né? Sempre. Até hoje a gente pode ver que o salário das mulheres são muito inferiores do que os dos homens. Mas é uma lei. Há uma lei, mas de fato a gente não sabe se ela está atuando. Não sabe se está sendo. A gente precisa de fiscalizações, intervenções, para ver de fato se está se emitindo essa lei. Uma coisa é ter a lei e outra coisa é ela não estar. É como se ela está cumprida. Uma questão que é aprovada. É uma delas.
Convap ela não tem, a gente pode ver que ela não tem nenhum tipo de mulher trabalhando. Só são homens, né? Só são homens. Ela não tem o Tipo fato, assim, né, como ele disse aqui, a Convap, o trabalho das mulheres são restritos. Não, por quê? Porque os homens Mas será que cortam eles as colocam canas. em vez das mulheres porque os homens têm maior resistência, um trabalho braçal? mas também eu acho que é por causa que eles acham que as mulheres não são capazes de fazer as mesmas coisas. Existe É tipo tipo fazer um trabalho que exige mais muito esforço. Mais antigo assim, do ponto de vista quando ela começou, muitas mulheres trabalhavam lá. Nas E hoje, canas, nas cana de cortas de açúcar, cana, no tempo do seu Ari, o pessoal fala. Aí quando ele começou de fato a Convap, ele abria brechas para as mulheres virem. Tinha mulheres que iam trabalhar lá vendendo, cortar cana, lá na usina, que a gente pode ver hoje. Outro modo também que tinha esses dois no Novo Nilo, a Gecosa. E Lá na era- Convap, o trabalho na Convap, você acha que pode ser tratado como um trabalho escravo, entre aspas? Rapaz, Sim, não. num ponto de vista, numa tese, a gente pode ver que muitas vezes o trabalho que é feito lá, como eu posso estar aqui falando, o trabalho que é feito lá, o salário que eles recebem não vale a pena. não vale a pena o esforço que eles fazem. Sair 3 horas da manhã, chegar às 3 da tarde. Já De fato, eu acho que não É uma vale rotina. a pena. É uma rotina muito braçal. Muito cansativa, porque eles todo santo dia Todo recebendo uma mixaria. Inferior a um salário mínimo, né? Muito inferior. Como trabalho. Porque de fato, vamos colocar aqui, no máximo 1.500 Talvez por até ali. menos. Tem gente que tira 600, 700. Depende do tanto que ele Depende tira. da produção. E hoje o preço da cana tá o quê? 30 centavos para uma pessoa cortar uma cana. Aí você pega aí, multiplica aí. Pegar 30 centavos. Ele cortou, vamos supor, 100 cana. não, ele cortou 5 ruas de cana, que é o que chamam lá. Certo. 5 ruas de cana, deixa eu ver, 3, 6. É no máximo, deixa eu ver aqui. 5 ruas que eles falam lá. É tipo 4 valetas. É tipo uma áreazinha. É uma área de 10 metros. Vamos supor que é 10 metros de cana que eles cortam. Aí o que? 10 Em média, 40 centavos. uma pessoa que corta cana faz em dia 50, até no máximo 100, porque é desvalorizado essa questão aí. Trabalho, né? Sim. E hoje em dia a gente vê que tá bastante difícil. Então as pessoas tentam se virar da forma que podem, E ainda tanto tem- homens como mulheres. Fora os riscos que tem, É né? porque Trabalhar. muitas empresas não querem aceitar pessoas sem ter terminado o ensino médio, Não. sem fazer curso superior. Aí geralmente quem é assim é que não terminou, que não tem assim Um ensino ensino. completo, ensino médio, ensino superior. A maioria das empresas estão assim. Fato, né? Pode ver, né? Que hoje quem tem um estudo tem uma grande relevância, de fato, porque Tem uma amplitude maior, tem uma vaga, tem opções mais uma rápidas. porta maior para entrar no mercado de trabalho. Porque de fato hoje, até daqui uns dias, para precisar cortar cana, as pessoas terão que saber ler. Hoje, com o aumento como é que pode dizer? O aumento da indústria, já estão criando máquinas capazes de cortar cana. Uma hora vai nem precisar mais. Hoje em dia, Gerando mais ainda desemprego. Porque e fome no mundo. Fome. uma máquina faz em 1 hora, é o que o homem demora Faz um dia para assim, fazer. 2. E outra, elas não cansam. Verdade, isso elas não descansam, não vão ter hora de descanso. Vão o dia todo, sem parar. De fato, é o que a mídia nos apresenta. Isso vai só aumentar o desemprego, a fome de mundo. E essas pessoas que trabalham, elas necessitam muito de ganhar pelo menos um pequeno salário para alimentar sua família ou se alimentar. E outro, como nasceu o Dia Internacional da Mulher, o caso aconteceu na fábrica textil
Douglas Shirtwins Company, quando 146 trabalhadores morreram, sendo 125 mulheres e 21 homens. 125 mulheres. Quantidade de diferença bem grande, muito grande a diferença de mulheres para os homens. Hoje a gente pode ver que estão abrindo assim, certas exceções, né, para as mulheres. Elas já estão podendo entrar na política. Naquele tempo era só os homens, né? Eles não podiam, era que muito fazer várias revoluções. E até hoje em dia tem esse preconceito ainda até com as hoje tem mulheres. países que não aceitam Naquele mulheres. tempo, nem as mulheres, nem as pessoas que não sabiam ler poderiam votar. Não poderiam votar. Só os pessoas- fazendeiros, os Tipo, coronavírus. na Coreia do Norte, lá só tem um presidente, mulher não pode se candidatar, por exemplo. Presidência. Presidência, não tem esse Mas a direito. Coreia do Norte posso dizer, é um governo bem militarizado. Como é que se diz? Nossa, não encontra a palavra, velho. Um governo centrado na imagem daquele presidente. Tem que fazer o que ele manda. É como se fosse não um- fazer. Isso, muito bem, assim mesmo.